Na EQM, psicólogo revela o segredo divino sobre o sofrimento no paraíso e surpreende. Lucas nunca imaginou que sua rotina comum de psicólogo pudesse se transformar em algo tão estranho, assustador e impressionante. Tudo começou numa sessão aparentemente normal, até que, de repente, ele sentiu uma dor cortante no peito e o chão sumiu sob seus pés. O que veio em seguida ultrapassou qualquer lógica humana. Ele se encontrou em um lugar que parecia tirado dos sonhos mais profundos, ou dos pesadelos mais intensos. À sua volta, não havia ruas ou prédios, mas um céu aberto, etéreo, pintado em tons cristalinos que piscavam entre o azul e o branco, como se a luz nascesse em todas as direções. Havia milhares de figuras solitárias, sombras diluídas, almas que pareciam carregar séculos de sofrimento em seus olhares vazios, aguardando o que parecia ser uma sentença definitiva. Lucas sentiu o ar vibrar com uma energia densa. Ele podia ouvir os lamentos longínquos, misturados com risos secos, quase sussurros enlouquecedores. O tempo parecia congelado, e contudo tudo se movia num ritmo estranho, como se ele flutuasse dentro de uma bolha onde passado, presente e futuro se confundiam. Foi então que ele percebeu algo inacreditável. Essas almas carregavam suas dores em uma forma quase palpável. Um nevoeiro pesado que brotava delas, feito uma sombra escura que insistia em grudar na pele dele, como se sua própria dor estivesse sendo puxada para dentro daquele mundo paralelo. No meio dessa cena desoladora, surgiu uma figura que fez o sangue gelar. Alta, envolta em véus de escuridão que pareciam respingar dor pura, olhos famintos como um buraco negro de agonia. Era a personificação da dor, uma presença intensa, urgente, que olhava como se ele tivesse a chave para algo proibido. Ela não queria apenas impedir que Lucas escapasse, mas freneticamente tentava silenciar a verdade que ele começava a revelar. O segredo divino que liga o sofrimento humano às escolhas que Deus faz. Lucas sentiu um calafrio que atravessou cada vértebra da sua coluna. As memórias que costumava achar enterradas começaram a aflorar. Os traumas escondidos, as dúvidas que ele jamais ousou admitir e a sensação esmagadora de que o sofrimento que ele via nos seus pacientes tinha raízes muito mais profundas, absurdamente conectadas a ele mesmo. O apertar no peito tornou-se um soco que o deixava sem fôlego, e as mãos tremiam como folhas ao vento. Ele percebeu que as maiores tragédias da sua vida não eram apenas acidentes do destino, mas pistas de um enigma que desafiava sua própria fé. Era como se cada dor, cada perda, estivesse entrelaçada a um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo que a humanidade entende sobre sofrimento e para onde vão essas almas penadas. Mas o risco era enorme. Mostrar essa verdade podia destruir tudo o que ele construiu. Sua carreira poderia acabar, sua mente se partir. Ele estava numa encruzilhada dolorosa. Se calasse, o sofrimento continuaria enterrado. Se falasse, abriria uma ferida profunda demais para cicatrizar. Lucas sentiu uma urgência quase insuportável. As histórias dessas almas, seus gritos silenciosos, a sombra que o caçava, tudo clamava por uma escolha. O céu parecia oscilar. As vozes ficavam mais fortes e a dor, parecia quase ilimitada. Seria possível encontrar um paraíso que não negasse a angústia? Ele sabia que a resposta estava ali, muito perto, mas ainda invisível. O que será que Lucas vai fazer? Será que ele enfrentará a dor e a verdade, custe o que custar? Ou será que deixará tudo quieto, escondido, onde ninguém possa ouvir? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado, a dor pulsando ainda mais forte em seu peito. O vazio ao seu redor parecia engoli-lo, cada respiração se transformando em um ato de coragem. As almas ao seu redor o olhavam. Uma multidão espectral que clamava silenciosamente por redenção. Ele queria gritar, mas a voz não saía. E então aconteceu. Uma explosão de luz rasgou o céu etéreo, um clarão que ofuscou tudo. E diante dele, uma figura apareceu. Era uma mulher, com um semblante sereno que contrastava de forma abrupta com o horror que o cercava. Seus olhos brilhavam como rubis, e enquanto se aproximava, uma estranha familiaridade pulava do fundo da mente de Lucas. Ele sentiu um aperto no coração, uma mistura de medo e esperança. Você tem que escutar, ela implorou, a voz suave como um sussurro. Você não pode deixar que a dor te defina. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de um tremor ansioso. Ela sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seu olhar. Eu sou Mara, e estou aqui para te ajudar a entender. O que você vê aqui não é só dor, é escolha, é consequência. Lucas começou a entender. Havia algo mais que conectava todas aquelas almas, e ele estava prestes a descobrir. Antes que pudesse responder, o céu se partiu novamente, e uma nova onda de sombras se aproximava. Não eram mais só sussurros, eram gritos agudos e desesperados. O que eram? Mais almas? Mais dor? Mara, o que está acontecendo? Lucas gritou, sua voz quase se perdendo na cacofonia de vozes distorcidas. Ela olhou para ele, e naquele momento, Lucas notou a verdade em sua expressão. Era um olhar de desespero, de alguém que já viveu o que aquelas almas estavam passando. E então, tudo mudou novamente. Mara foi puxada para trás, como se uma força invisível a quisesse levar. E no instante seguinte, Lucas viu uma sombra se esgueirando até ela, e a expressão de dor em seu rosto não era uma mera cena de sofrimento, mas a representação de um vínculo. Mara, não! Lucas gritou. A mulher se virou uma última vez. Você precisa enfrentar a verdade. Lucas, a dor está interligada a nós, a cada um de nós. Um estalo ecoou por todo o lugar e Lucas sentiu sua própria dor transbordando. Percebeu que não era apenas um psicólogo perdido em um mundo de almas atormentadas. Ele também fazia parte disso. E a revelação de que Mara era uma projeção de seus próprios medos, uma parte dele que ele havia sufocado por tanto tempo, o atingiu como um soco no estômago. Com o desaparecimento de Mara, o ambiente começou a mudar. As almas, antes sombras, começaram a assumir formas mais definidas, revelando cada um dos rostos que ele conhecia. Pacientes, amigos, familiares. Todos aqueles que ele havia falhado em entender, que o seguiram em sua jornada. A dor no peito de Lucas associou-se a lembranças, e ele percebeu que não era apenas o espectador na tragédia. Ele era o epicentro. Cada lágrima que escorreu, cada triste relato que ouviu,
estava entrelaçada com as feridas que ele mesmo carregava, e o peso se tornava insuportável. Agora, ele tinha que escolher: ignorar essa verdade devastadora ou enfrentá-la. No aniversário de sua própria dor, Lucas sentia um chamado profundo. O que aconteceria se dissesse a verdade que já o consumia? E então, uma nova onda de gritos tomou conta do ar, e Lucas se viu cercado pela tormenta das memórias e das sombras. A pergunta ecoava em sua mente: estaria ele preparado para aceitar a verdade e libertar-se do ciclo de dor? Ou continuaria imerso na escuridão, afundando cada vez mais na conexão que poderia mudar tudo? O chão começou a tremer, o céu girava, e a verdade que ele mais temia se aproximava. O que mais estava por vir? O chão começou a tremer, o céu girava, e a verdade que ele mais temia se aproximava. O que mais estava por vir? A ciência do sofrimento, a conexão direta entre dor e escolha. Lucas se viu paralisado, a urgência pulsando em seu peito, quando do nada uma voz ecoou acima do clamor das almas. Era uma voz familiar, mas cheia de uma tristeza que ele não se atrevia a reconhecer. Lucas soou como um sussurro de sombra. Ele reconheceu a voz. Era a Diana, sua irmã mais velha, que ele acreditava estar perdida para sempre em seu passado. O coração dele disparou. Mas como? Ele não conseguia acreditar. Ana, aqui? Você não deveria estar aqui, Lucas murmurou, o papel de irmão mais novo batendo forte em seu peito. Você morreu. Eu não consegui salvar você. Você não podia salvar ninguém, ela respondeu, a expressão de dor e amor entrelaçada em seu rosto. E se eu te dissesse que a sua escolha foi a razão para tudo isso? Uma onda de choque atravessou Lucas. Ana, isso não faz sentido. Ele sentiu que o universo estava prestes a desabar sobre ele. Ele olhou em volta. As almas que antes pareciam perdidas, agora se tornaram silhuetas inquietas, murmúrios atormentados envolvendo-o como um manto pesado. Você não pode estar dizendo isso. Eu sou psicólogo. Eu ajudo as pessoas. Mas você se esqueceu de si mesmo, Lucas. Ana estava cada vez mais próxima. A luz que vinha dela contrastava com a escuridão ao redor. Você não pode salvar os outros enquanto ignora sua própria dor. Você se afundou nessa profissão e esqueceu de mim, de nós. E agora é seu dever enfrentar a verdade, não só sobre suas escolhas, mas sobre o que você realmente é. As palavras dela ressoaram dentro dele, como um eco profundo que não se calava. Lucas abriu a boca para protestar, mas tudo o que saiu foi um gemido. Aquela conexão que ele sempre achou perdida estava ali, pulsante. E a revelação, embora dolorosa, era poderosa. Um grito agudo cortou o ar, e Lucas voltou-se, aterrorizado. As almas estavam se agitando, e em meio ao pânico, um novo e terrível conhecimento tomou conta dele. O vazio ao redor se tornava uma tempestade. Mas não era uma tempestade comum. Eram memórias distorcidas, fragmentos de vidas que ele havia ignorado. Todas aquelas almas, todos aqueles relatos que ele escutou em sua clínica, tudo se misturava. O que está acontecendo? Lucas berrou. A sensação de estar perdendo tudo cercando-o. E então, Ana ergueu a mão, um movimento tão familiar, mas agora com um toque etéreo. Você tem que entender que não somos só as nossas escolhas. Há mais. A dor é um ciclo, mas você pode quebrá-lo. O céu ruiu e uma sombra se ergueu. Era aquela presença que o perseguiu antes, a forma envolta em escuridão que fez Lucas tremer de medo. Não! Você não vai interferir! A criatura gritou, os olhos ainda mais famintos, mas agora focados em Ana. Esse não é o seu domínio.
Ana retorquiu, uma força inesperada emanando dela. Mas Lucas sentiu que o poder que havia reconhecido antes não era dela. Era de um selo, um pacto que ele não tinha conhecimento. Então, no estalo ensurdecedor que reverberou no ar, algo se rompeu. A sombra de dor se desfez, revelando várias figuras familiares atrás dela. Amigos, colegas, até mesmo pacientes que ele acreditava ter ajudado. Uma corrente de pessoas, todos unidos em um vínculo que Lucas nunca havia percebido. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, os olhos arregalados, de choque. O desespero se misturava à confusão. "Vocês não deveriam estar aqui. Estamos aqui porque você nos trouxe." Uma voz conhecida disse. Era Felipe, um paciente que Lucas perdera há anos devido a um erro de tratamento. "Sua dor não se limita a você. Ela nos une. Você precisa decidir, Lucas." Ana pressionou. "Ou ignora a verdade e continua se afundando, ou enfrenta suas escolhas e liberta a todos nós." O chão tremeu novamente, e tudo parecia ficar mais denso. O ar estava carregado de tensão. E Lucas percebeu que a escolha não estava apenas sobre ele. Ele era a chave. E se realmente falhasse, a tempestade de memória se intensificava. Uma tempestade de desespero, esperança e dor. E tudo começou a se condensar em uma única pergunta que se repetia em sua mente: estarei pronto para aceitar a verdade que pode nos libertar? Ou vai me aprisionar para sempre na sombra da minha própria dor? E com isso, tudo se virou em um vórtice de luz e trevas. Não havia como prever o que vinha a seguir. O chão começou a tremer, o céu girava, e a verdade que ele mais temia se aproximava. Todos ao seu redor, as almas, a tempestade de lembranças, tudo parecia agitar-se em um frenesi de vozes, gritos e sussurros desesperados. Lucas sentiu o coração acelerar, uma batida intensa que quase o ensurdeceu. Então, Ana, sua irmã, olhou em seus olhos e disse: "Você tem que escolher, Lucas. Enfrente o que está atrás de você." Uma fração de segundo, Lucas hesitou. A sombra envolta em escuridão estava mais próxima agora, quase tocando-o. "O que você quer dizer, Ana?" O medo tornava a sua voz mais fina, quase um sussurro. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Com um estalo forte, o chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo pulsante de luz e escuridão. Ana começou a flutuar, sendo puxada para dentro daquela fenda, como se uma corrente invisível a quisesse levar. "Lucas, não esqueça de quem você realmente é." Sua voz ecoou enquanto desaparecia, e o mundo ao redor desmoronava. Os rostos das almas tornaram-se distorcidos, agora carregando um peso ainda maior. Eles não eram apenas almas perdidas. Eram facetas de sua própria vida, do seu próprio passado. Mas Lucas não compreendia totalmente. Com o ar pesado ao redor, uma onda de tristeza o envolveu. "A verdade é mais complicada do que você imagina, Lucas." Uma voz ressoou atrás dele. Era Felipe, aquele paciente que havia perdido. "Você nunca percebeu que estava se escondendo de si mesmo. Isso te destruiu." "Calem-se!" gritou Lucas, com a cabeça girando. "Basta! Eu não posso fazer isso. Não posso enfrentar mais dor." Mas a escuridão se aproximava. A presença que o havia atormentado o encarava, agora mais imponente do que antes. Cada um desses rostos, essa dor, tudo se alimenta da sua falta de aceitação. A voz ressoava com uma gravidade que o deixou paralisado. Lucas levou as mãos à cabeça, tentando silenciar a cacofonia.
mas em sua mente algo começou a clarear. Uma memória, há muito enterrada, emergiu. Ele viu a cena nítido, sua infância, o dia fatídico quando Ana se foi, o acidente, e a verdade que ele não conseguia aceitar. Ele não estava apenas tentando salvá-la ao ser psicólogo. Ele estava tentando se salvar. A culpa assombrou-o como uma tempestade. Neste instante, um grito cortante estourou no ar. Um lamento arrasador de todas as almas. Era como se cada dor reprimida agora estivesse se manifestando. E então, uma nova voz se destacou entre as demais. Lucas, você não pode carregar essa culpa para sempre. Ela não é sua. Era Mara, a mulher que ele havia conhecido, manifestando ainda mais poder. No meu passado? O que você sabe sobre mim? Ele questionou, a incredulidade correndo em suas veias. Vocês todos são partes do meu sofrimento. E com essa confissão, as almas começaram a se contorcer. Uma maré de luz e trevas envolveu tudo, formando um vórtice. O mundo parecia girar. Você tem que decidir, Lucas. Aceite sua dor ou frear a verdade que você teme. A tempestade se intensificou, e tudo começou a colidir. A última palavra de Ana ecoou novamente em seus ouvidos. Não se esqueça de quem você é. E nesse momento de pura confusão, uma conexão começou a pulsar entre Lucas e a sombra. Era uma ligação, um vínculo comum que estava muito além do que ele pensava. E de repente, a sombra não era mais uma entidade apenas maligna. Era uma parte dele, uma faceta de suas próprias escolhas e traumas. Algo que ele havia negado por tanto tempo. A pessoa que estava na raiz do seu sofrimento era ele mesmo. Um grito de terror se misturou com um grito de redenção. E Lucas se viu em um dilema ainda maior. Ele não apenas teria que lidar com sua dor. Ele agora sabia que a solução não seria simples. Os laços que ele pensou que não existiam poderiam se romper. Mas, mais importante, o que cada pessoa ao seu redor estava representando viria à tona. Cada alma, cada segredo começava a se entrelaçar em um mosaico de verdades não ditas. A realidade estava mudando, e a escolha agora se tornava ainda mais complexa. Será que ele conseguiria enfrentar todas aquelas verdades obscuras? Lucas olhou para os rostos ao seu redor, e no fundo, uma semente de esperança começou a brotar. Mas a verdadeira pergunta ainda permanecia. Conseguiria se libertar do ciclo de dor que ele mesmo havia criado? E se a sombra em si se tornasse mais forte do que ele algum dia poderia imaginar? O futuro agora era uma mistura de luz e trevas, um espaço repleto de possibilidades devastadoras e revelações dolorosas. O chão começou a tremer, o céu girava, e a verdade que ele mais temia se aproximava. Todos ao seu redor, as almas, a tempestade de lembranças, tudo parecia agitar-se em um frenesi de vozes, gritos e sussurros desesperados. Lucas sentiu o coração acelerar, uma batida intensa que quase o ensurdeceu. Então, Ana, sua irmã, olhou em seus olhos e disse: Você tem que escolher, Lucas. Enfrente o que está atrás de você. Uma fração de segundo, Lucas hesitou. A sombra envolta em escuridão estava mais próxima agora, quase tocando-o. O que você quer dizer, Ana? O medo tornava sua voz mais fina, quase um sussurro. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Com um estalo forte, o chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo pulsante, de luz e escuridão. Ana começou a flutuar, sendo puxada para dentro daquela fenda como se uma corrente invisível a quisesse levar. Lucas!
Não esqueça de quem você realmente é. Sua voz ecoou enquanto desaparecia e o mundo ao redor desmoronava. As almas tornaram-se distorcidas, agora carregando um peso ainda maior. Elas não eram apenas sombras perdidas. Eram facetas de sua própria vida, do seu próprio passado. Lucas não compreendia totalmente. Com o ar pesado ao seu redor, uma onda de tristeza o envolveu. E então, uma luz surgiu. Era intensa e ofuscante. E no meio dela, uma figura se destacou, sorrindo. Pai! Ele mal pôde acreditar. Era seu pai, e não o via há anos. O coração de Lucas disparou. O homem que se foi antes que ele pudesse entender. Agora estava ali, diante dele. E naqueles olhos havia mais que amor. Havia uma dor profunda. Você não precisa fazer isso sozinho, filho. Seu pai disse com uma voz suave, mas repleta de um peso emocional. Eu estive aqui o tempo todo, mesmo quando você não percebeu. Mas você se foi, Lucas gritou, a frustração transbordando. Você me deixou. Deixei, sim. Mas você se apega a mais do que imagina, o pai respondeu. A dor que você carrega não é apenas sua. É uma herança. As palavras ecoaram nas paredes do que restava do mundo dele. Uma herança? O que seu pai queria dizer? Ele imediatamente viu a conexão. Todas aquelas almas que estavam com ele. Todos os traumas dos seus pacientes. As tragédias da sua vida. Tudo estava interligado. Não, Lucas murmurou com incredulidade. Sim, o pai confirmou, insistindo. E você precisa confrontar isso. Você tem o poder de mudar o ciclo, de libertar essas almas. Mas o custo será alto. Você terá que aceitar a verdade. A sombra se aproximava, faminta, e Lucas sentiu que a pressão aumentava. E então, num movimento repentino, a figura de seu pai começou a se desfazer como fumaça. Pai, não! Lucas estendeu a mão, mas não havia nada para segurar. A sombra lançou um rugido ensurdecedor. Ele olhou para Ana, agora visivelmente assustada, e percebeu que tudo estava prestes a mudar de novo. O que está acontecendo? Você precisa decidir, Lucas. Ana gritou. A verdade está se revelando. Abrace-a. E quando a pressão ficou insuportável, o céu explodiu com uma luz tão intensa que fez tudo parecer insignificante. Lucas foi jogado para trás, e quando se levantou, percebeu que agora estava em um campo vasto, cheio de árvores e uma luz radiante que parecia consumir tudo ao seu redor. Mas no centro daquela visão calma havia algo perturbador. Ele viu os rostos de cada alma que conhecia. Cada um deles se tornara parte dele, estampados como ecos nos galhos das árvores. Eles olhavam para ele. Você está pronto para a verdade? A pergunta ecoou em seu interior. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não sabia se estava pronto. Sua mente girava. E naquele momento, um grito silenciado reverberou. Todos os rostos ao seu redor se contorceram em angústia. A verdade é que você nunca soube. Um eco se destacou e Lucas virou-se abruptamente. E a última pessoa que ele esperava ver surgiu das sombras. Mara. Você também é uma parte dessa dor, Lucas. Você é a chave, mas não pode se libertar do que você mesmo criou. As palavras dela atingiram-no como um golpe. E então, tudo ficou claro. As escolhas que fez, os traumas que escolheu superar, a dor que ele negou e que agora voltava para prendê-lo em um ciclo vicioso. Mara olhou nos olhos dele, uma mistura de compaixão e desespero. Você precisa fazer uma escolha, antes que tudo desapareça, ela advertiu. A verdade estava prestes a ser revelada,
E Lucas sabia que não seria fácil. O abismo estava chamando e ele teria que decidir: confrontar a dor e as verdades ocultas ou se afundar ainda mais nas sombras que o cercavam. Como uma tempestade, as vozes gritaram ao seu redor. E enquanto tudo girava, o que começava como um chamado se transformou em um grito de desespero. O que mais estava por vir? Lucas estava paralisado. A tempestade de memórias e almas ao seu redor, aumentando em intensidade. O olhar de Mara fixou-se sobre ele, as palavras dela ainda ressoando em sua mente. Você é a chave, mas não pode se libertar do que você mesmo criou. O peso da responsabilidade era esmagador. Cada rosto ao seu redor parecia implorar por respostas. Mas a verdade sobre sua dor estava prestes a se revelar de maneira chocante. E então, a realidade começou a desmoronar ainda mais. Com um ruído ensurdecedor, o campo maravilhoso ao seu redor começou a se distorcer, as almas se esfumando em uma nuvem de luz e sombras. Lucas queria gritar, mas sua voz se perdeu no caos. A pressão aumentou, e de repente, tudo ficou em silêncio. Foi quando ouviu um sussurro familiar. Lucas, você não sabe tudo. Ele se virou, seus olhos arregalados. A figura à sua frente era de alguém que ele jamais esperava ver. A própria Ana. Mas algo estava diferente. Seus olhos estavam mais escuros e havia uma frieza em seu semblante. A expressão dela não era de um irmão perdido, mas de alguém que guardava segredos terríveis. Ana? Ele não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para te ajudar a entender, Lucas, ela disse. Mas a voz soava mais como um eco distante. Você precisa saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. Sobre o que eu perdi. Sobre você. As palavras saíram como um desaforo, um desejo de entender, mas Ana apenas balançou a cabeça. Não apenas isso. Sobre nós. Sobre a escolha que você não fez. O olhar dela penetrava em sua alma, e Lucas começou a sentir um frio intenso. A sombra próxima a eles parecia dilatar-se, alimentando-se desse medo, como se aguardasse o momento certo para agir. Que escolha? O que você está dizendo? Lucas não compreendia. O mundo ao seu redor estava se diluindo lentamente, tornando-se opaco, e as almas ao fundo pareciam se contorcer. Pare, por favor. Ana avançou, a aura de confiança dela prejudicada por uma vulnerabilidade que jamais vira antes. Lucas, você não sabe. Eu não morri no acidente como você pensa. Eu escapei. Fui levada por algo muito mais profundo, e você nunca soube. Por isso eu não pude voltar. A revelação atingiu Lucas como um soco. Você o que quer dizer? Como assim escapei? Sua mente girava, a confusão se convertendo em raiva e desespero. O nosso passado não é apenas uma memória. É um espaço que todos nós habitamos. O acidente não foi o que você imagina. Ele era uma consequência de algo que nós mesmos escolhemos, de um pacto que fizemos juntos. Um pacto? Lucas sentia o chão se desfazer sob seus pés. Era como um vórtice de dor começava a se formar, girando, sugando tudo o que ele conhecia. Você está dizendo que toda a nossa dor foi por escolha, por nossa culpa? Ana parecia hesitar. Sim, mas não apenas isso. O que você não sabe é que a nossa dor é ligada a algo muito mais sinistro. Há uma entidade, algo que precisa de nossas almas, e você é a chave. A presença na sombra se mostrava agora. Um corpo nebuloso que se agigantava. Lucas olhou horrorizado. A verdade que ele hesitava em aceitar começava a clarear.
Não, não pode ser real. Você deve estar enganada. Ana sorriu, mas era um sorriso triste, quase derrotado. A escolha é sua, Lucas. Você pode enfrentar a verdade ou se entregar à escuridão. O chão começou a tremer. As vozes das almas se tornaram gritos ensurdecedores. Lucas queria a resposta, mas tinha medo do que isso significava. Só então, um destes gritos o interrompeu. Um grito familiar. Seu próprio nome sendo chamado. Lucas, ajuda! Ele viu em meio à confusão uma figura familiar. Era Felipe, seu antigo paciente perdido na tempestade. Mas havia mais ali, mãos se estendendo, rostos que se contorciam em dor e apelo. Todos eram chamados pela verdade de suas escolhas. Meu Deus, o que está acontecendo? O desespero tomou conta dele. Ele percebeu que ali não era apenas um julgamento da dor, mas de todas as pessoas que ele havia tentado ajudar. Não, você não pode levá-los. Ana voltou-se para ele, os olhos escurecendo. Você sempre esteve no centro de tudo isso, Lucas. Mas é hora de você escolher. Ficar lá fora ou mergulhar nessa escuridão e entender exatamente quem você é. E enquanto tudo girava ao seu redor, com a verdade se desdobrando em uma sequência avassaladora de revelações, Lucas percebeu algo que lhe cortou o coração. Ele não sabia o que encontrar ali. No instante seguinte, o chão se abriu sob seus pés, e Lucas caiu em um abismo luminoso, a voz de Ana ecoando em sua mente. Vá em frente. Enfrente o que você realmente é. E enquanto despencava, a pergunta ressoava. O que mais estava por vir? Lucas despencou no abismo radiante, a luz e a escuridão dançando ao seu redor, misturando-se num espetáculo caótico de sentimentos e memórias. O eco da voz de Ana ressoava em seus ouvidos. Mas a pressão em seu peito aumentava, um aperto que o impedia de respirar. A cada segundo, a sensação de queda se intensificava, e em meio ao turbilhão, ele pensou que poderia se despedaçar. Então, ele parou. Com um estrondo, a luz o envolveu por completo, e a queda abruptamente cessou. Ele se viu em um espaço vasto e iluminado, onde as almas ao seu redor flutuavam em um êxtase de luz. Mas algo estava errado. O ar estava pesado, a tensão se acumulava, e Lucas olhou ao redor, percebendo para sua horror que todos os rostos familiares estavam distorcidos, expressões atormentadas que clamavam silenciosamente por ajuda. E naquele instante de revelação, uma onda de dor percorreu seu corpo. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas a resposta não veio. Apenas angústia e desespero o rodeavam. Você não pode se esconder, Lucas. Uma voz ecoou por trás dele. Era Mara, a mulher que havia encontrado antes. Mas agora, algo estava diferente. Havia um brilho em seus olhos que não era de compaixão, mas de uma consciência sombria. Você acha que tudo isso é sobre você? Lucas ficou paralisado, as palavras ecoando em sua mente. O que você quer dizer? Estamos todos apenas marionetes. Você nunca se perguntou quem realmente está por trás de tudo isso? As pessoas começaram a se agitar, como se uma força invisível as estivesse puxando para mais perto de Lucas. Ele sentiu um nó na garganta, a sensação de que estava prestes a perder tudo. A sombra escura que o havia perseguido antes se aproximava. Mas ao invés de temor, Lucas sentiu uma estranha gravidade. Ele olhou para a figura e a escuridão se transformou, revelando a forma de uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era Ana. Não, você está morta! Lucas gritou, chocado. A fúria e a confusão se misturavam dentro dele.
e a verdade que ele temia estava se desenrolando na sua frente. Essa ilusão de que eu morri era parte do plano, Ana declarou com uma calma assustadora. Eu fui escolhida, assim como você. Você é a chave, mas não da maneira que imagina. Não somos as vítimas, somos os opressores. O chão tremeu sob seus pés, e Lucas piscou, tentando processar cada palavra. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Você foi o arquétipo da escolha errada, Lucas. Cada uma das suas decisões trouxe dor a estas almas. Você não só as ajudou a sofrer, mas fez com que elas se tornassem parte de sua tragédia. Ana concluiu, a intensidade de suas palavras infundindo cada sílaba com uma carga emocional devastadora. Não, eu não sou assim, Lucas sussurrou, a verdade caindo sobre ele como um manto pesado. Cada uma de suas memórias estava se ligando a um único conceito: culpa. E agora, a escolha está em suas mãos, Ana disse, uma expressão que misturava pena e desafio. Você pode continuar a dar as costas à dor ou aceitar que ela faz parte de quem você é. Uma nova sensação começou a se erguer, um medo pulsante se transformando em raiva. Lucas olhou ao redor e quando ele finalmente se virou, a luz começou a oscilar. As almas ao seu redor choravam, e ele percebeu que seus gritos não eram um pedido por ajuda, mas uma súplica para que ele finalmente entendesse. E num momento de clareza vertiginosa, ele gritou: Eu não sou o seu carrasco. Então o céu se partiu em um clarão ofuscante, e como se tudo estivesse prestes a se quebrar, toda a realidade vira uma questão. A fenda escura, até então invisível, começou a engoli-lo. E com o impulso da dor e do desespero, Lucas entendeu que a verdade não era um peso para carregar. Era a própria vida. Você não pode fugir! Ana gritou enquanto desaparecia na escuridão. E a única coisa que Lucas conseguiu fazer foi gritar. A pergunta ressurgia. O que mais está por vir? Lucas despencou no abismo radiante. A luz e escuridão dançando em um espetáculo caótico. Cada fragmento de sua existência parecia se desvanecer. Ao ouvir a voz de Ana ecoando em sua mente, ele ficou em choque. Você não pode fugir. A sombra ameaçadora se aproximava, enquanto seus pulsos se apertavam. Ele sabia que precisava lutar, mas o peso da verdade esmagava seus ombros. Foi quando uma luz ofuscante o envolveu. Ele não estava mais em queda. Ao contrário, estava de pé em um campo imenso, repleto de almas flutuantes, todas com expressões de dor e expectativa. O ar estava pesado, e Lucas sentiu que cada olhar fixo nele era um pedido silencioso de ajuda. Ana surgiu à sua frente, mas havia algo diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sombria, como se uma tormenta estivesse se formando dentro dela. Você está pronto para descobrir a verdade, Lucas. A respiração dele parou. Você está viva? Eu pensei que... A confusão o atingiu como um vôo de soco. Ana soltou uma risada seca e amarga. Vida e morte não significam o que você imagina. Estamos todos presos aqui. E a verdade, Lucas, é que você nunca foi o herói da história. Você é parte do problema. O chão sob seus pés tremeu. Lucas hesitou, o peso das palavras dela o sufocando. Eu não entendo. O que você quer dizer? Ana deu um passo à frente. E algo começou a se formar ao seu redor. Uma imagem vibrante e caótica. Ele viu flashes dos momentos mais críticos de sua vida. Memórias se entrelaçando em um mosaico trágico. Sua infância, o acidente,
os rostos de seus pacientes. Você acha que está ajudando, mas na verdade está perpetuando um ciclo de dor. Você não percebe? Não, eu sou um psicólogo, eu ajudo as pessoas, gritou em desespero. Mas a dúvida começava a corroer sua confiança. Não é só isso, ela respondeu. A dor não é sua para carregar. Você a herdou, e agora se tornou parte dela. Quando você falhou em salvar a mim, você se entregou a uma vida de busca pela redenção, mas nunca lide com sua própria dor. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele olhou em volta, e as almas à sua volta começaram a se contorcer, apelos silenciosos avidamente explodindo em um sussurro comovente. O desespero perfurava o ar. Então, de repente, um movimento rápido, uma sombra emergiu das brumas. Não era apenas uma manifestação de dor, mas uma entidade global, uma força que cobria tudo. Lucas a reconheceu. Era a essência de suas próprias fraquezas e erros. Um grito angustiante escapuliu de seus lábios. O que você quer de mim? Então, a verdade mais chocante se revelou diante dele. Ana olhou para a sombra e murmurou. É hora de você decidir, Lucas. Entra na escuridão ou abrace a luz que pode vir da dor. Não. Lucas balançou a cabeça. A verdade penetrou como uma adaga em seu coração. Você não pode estar falando sério. Mas antes que pudesse resistir, a sombra envolveu Ana. E a verdadeira revelação surgiu. Aquelas almas não eram meras vítimas. Eram todos aspectos de si mesmo, facetas de suas escolhas e culpas. Ele percebeu que Ana havia sido uma parte essencial de todas as suas tragédias. Você está dentro de mim? Sim, Lucas. Ela disse com tristeza. Nossa ligação vai além da vida e da morte. Você precisa confrontar não só a sua dor, mas também a sua responsabilidade. A escuridão não está fora. Ela está dentro de você. A pressão aumentava, e uma onda de terror tomou conta dele. O amor que ele sentia por Ana sempre foi entrelaçado com seus medos e falhas. Ele viu o abismo se aproximar. Não, não me deixe. Mas Ana, envolta por aquela sombra, desapareceu em um sussurro. As almas gritaram em uníssono, e o campo começou a se fragmentar. Lucas chorou. A verdade queima em suas veias. Talvez ele sempre estivesse fugindo de si mesmo. E a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para se libertar das sombras dentro dele? O que mais estava por vir? A resposta poderia ser devastadora. E Lucas não sabia se estava pronto para enfrentar o que realmente era. A luz desmoronou em escuridão e tudo o que restava eram ecos de dor e esperança. Lucas estava cercado por uma luz pulsante. Cada alma ao seu redor clamava por algo que ele mal compreendia. O desespero pairava no ar e o impacto das palavras de Ana ainda ecoava em sua mente. Mas então, a sombra se agigantou, uma presença ameaçadora que pareceu sugar a própria luz do ambiente. Ele estava prestes a enfrentar tudo. A verdade estava ali, à sua porta. Você é parte do problema. As palavras de Ana faziam o coração de Lucas disparar. Ele sabia que havia mais do que apenas dor naquelas afirmações. Como assim? O que você quer dizer? Mas antes que pudesse processar, uma onda chocante de dor passou por ele. Algo no fundo daquela escuridão fez seu instinto gritar. E então, uma risada baixa e sombria preencheu o espaço. Um espetáculo se desenrolou à sua frente. E viu as almas contorcidas começarem a formar uma figura, familiar e aterrorizante. A verdadeira chave não é você, Lucas, a sombra sussurrou, dando forma à identidade que ele temia.
A verdadeira chave é ela. Uma sensação de calafrio atingiu Lucas, e ele virou o olhar para Ana, que agora fixava os olhos na escuridão. Ana, não! O que você? Não havia palavras. Uma maré de revelações o atingiu. Ana, sua irmã amada, estava ligada à escuridão de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Você não percebe que eu sou a causa do seu sofrimento? A voz da sombra agora era uma espécie de eco distorcido da própria Ana. E num instante, a expressão de Ana virou uma máscara de dor e culpa, enquanto uma nova verdade começava a se formar diante de Lucas. Fui eu que te deixei. Cada escolha que você fez, eu sou a raiz da sua dor. A chave não é você, Lucas. A chave sou eu. O mundo ao redor parecia se desintegrar. As almas aos poucos se tornaram simplesmente reflexos do que Lucas via nela. Não, isso não é possível, ele gritou, a realidade se fragmentando como vidro. O desespero se transformou em um rugido ensurdecedor. Eu não fui o acidente, Lucas. Eu fui uma escolha. Ana continuou. As lágrimas nos olhos dela brilhando com uma intensidade que rasgava a sala. E agora, a escuridão quer a verdade para consumir a luz. Lucas deu um passo atrás. Cada palavra dela se transformava em lâminas cortantes. E agora, a sombra não apenas flutuava, mas estava se aproximando como uma tempestade incontrolável. Ele nunca imaginou que o sofrimento de Ana estivesse intrinsecamente ligado à sua própria fragilidade. O que mais você escondeu de mim? Lucas perguntou. A voz tremendo, enquanto a esperança começava a se apagar. As almas gritaram em desespero ao perceberem a conexão. E então, algo realmente inesperado aconteceu. A sombra cercou Ana, sugando a luz ao seu redor. Lucas, você precisa escolher. A vida ou a morte, não. São como você imagina. Pessoal, não podemos nos libertar a não ser que você nos aceite de volta. As palavras golpearam Lucas como um soco no estômago. Não só a sombra era a origem de seus pesadelos, mas agora havia se tornado um grito coletivo. As almas, aqueles que buscavam paz, eram extensões dele, reflexos de suas falhas. Você não pode me deixar. Ele se virou para Ana com desespero. Mas a sombra enclausurou-a. O grito de Lucas ecoou em meio a uma cacofonia de vozes. Ana! E nesse momento de pânico, uma verdade absoluta começou a se cristalizar no ar. Ele tinha que escolher: libertar Ana, ou deixá-la se perder na escuridão que sempre existiu. O destino de todos estava ali em suas mãos, e ele nunca havia se sentido tão impotente. Mas a sombra, agora pulsando com um poder restaurador, ofereceu uma escolha diferente. Uma nova vida, sussurrou, envolvendo-a em seu abraço de escuridão. Ou tudo isso vai se desfazer. Lucas ficou em choque, seu coração despedaçando-se. Não posso perder você! O sorriso de Ana desapareceu, dando lugar à realidade crua e devastadora. Ele ficou paralisado, e a verdade estava prestes a ser revelada em um cataclismo que poderia mudar para sempre quem ele era. Faça sua escolha, Lucas. O que você realmente quer? E enquanto tudo girava, a pergunta cortava como uma lâmina. O que mais estava por vir? Lucas olhou nos olhos de Ana, o coração batendo, descompassado. A verdade estava ali, exposta diante dele como uma ferida aberta. Ele sentia o peso das palavras dela como se estivesse carregando um fardo imenso. Você não é a causa do meu sofrimento, gritou, mas no fundo, uma parte dele sabia que talvez estivesse errado.
As almas ao seu redor continuavam a clamar, a energia mística pulsando entre eles, carregando angústia e esperança. É hora de você escolher, Ana insistiu. A dor em seu olhar era quase palpável. Libere-se ou fique preso para sempre. A sombra avançava, e Lucas sentiu-se dividido. O amor por Ana o impulsionava a salvá-la, mas também tinha que olhar para dentro. Aquela consciência sombria não era apenas um inimigo, era um reflexo das suas escolhas. O mundo ao seu redor começava a desmoronar, transformando-se em um vórtice de luz e trevas. Eu não posso perder você, ele implorou, a voz embargada. As almas ao redor dele começaram a se contorcer. A pressão aumentou, e Lucas percebeu que não apenas Ana estava em perigo. Ele se lembrou de todos os pacientes que ajudou, de cada lágrima que não pôde enxugar. Se eu não enfrentar isso, todos nós estaremos perdidos. Ana sorriu tristemente. Então faça, enfrente a dor, a verdade, e liberte a nós e a você mesmo. E como se as palavras dela fossem um comando, a sombra começou a recuar. O poder de Lucas começou a se intensificar, uma luz irrompendo dele, e quando olhou para Ana, viu que ela também brilhava, não mais como um fantasma, mas como uma parte essencial de quem ele era. Eu escolho a luz, eu escolho entender, Lucas gritou, e enquanto dizia isso, a sombra das trevas se contorceu, uma agonia visível. Ele sentiu uma onda de calor e esperança que se espalhou pelo ambiente, enquanto as almas começaram a se reunir, úmidas por suas lágrimas e sorrisos, e finalmente se libertando. Ana flutuou mais perto dele, o brilho em seus olhos agora preenchido com um amor renovado. É isso, agora finalmente podemos nos libertar. Lucas viu a escuridão ao seu redor dissipar-se, revelando um campo ensolarado, onde as almas se tornaram seres livres, interagindo, sorrindo. E nesse lugar ele sentiu que a dor havia se transformado em compreensão. Ana se aproximou. Agora, vibrante de vida. Obrigado, Lucas. Você foi a chave. Ele sorriu, o peso de sua culpa começando a se dissipar. Nunca me deixe de novo, disse. E os dois se abraçaram, uma conexão profunda, cheia de amor e redenção. E enquanto ele se afastava, pronto para contar sua história, uma luz resplandeceu à sua volta, e uma voz ecoou. Agora é hora de lembrar, Lucas. A luz e a escuridão sempre estarão em você. O segredo está nas escolhas que fizer. Lucas sorriu para as almas, agora livres, e se virou, sentindo-se finalmente completo. Mas no fundo, uma dúvida permaneceu. Estariam eles realmente livres? Ou esse ciclo se repetiria? E enquanto se afastava, uma sensação de urgência o atravessou. A história dele ainda não havia terminado, e mais verdades estavam por vir. Ei, antes de ir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar todos a conhecerem essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá, faça sua parte.